Tá? Então, nós estávamos discutindo essa equação aqui do mapa logístico, que nós vimos que tinha um comportamento bastante curioso à medida que a gente variava esse parâmetro R. É um determinado limite de valores de R, você poderia ter situações como os valores dessa variável x, o mapa, convergindo para um único número, como esse caso aqui, quando R é igual a 2. Para um outro valor de R, como 3.1, por exemplo, esses valores de x convergiam para dois valores que se alternavam, um tipo de oscilação que a gente chama de período 2, porque tem dois valores que se alternam. Para uma outra quantidade de R maior do que aquela lá, o regime estacionário acontece com 4 valores se alternando, então a gente tem um regime 4, e a gente percebe que a sequência leva para bifurcações que vão dobrando esse número de pontos que oscilam, até que chega num certo valor em que aparece uma infinidade desses números. E aí a gente não tem mais um período aqui. Bom, esse tipo de comportamento fica todo representado nesse diagrama de bifurcação, onde aqui eu coloco o valor para onde converge, depois de um N, né? Aqui, como o mapa tem esse N, que significa a ordem do valor com que você calcula o X, né? Você começa com X0, depois calcula o X1 a partir do X0, um X2 a partir do X1, e assim sucessivamente. Então, depois que você espera um tempo, ter um N suficientemente grande, esses valores eles vão atingir aqueles números lá. Então, esse número que aparece aqui, você está vendo que ele começa num certo valor e vai crescendo até chegar no valor que estabiliza. É a mesma coisa aqui. Então, esses valores, essas curvas que aparecem aqui nesse diagrama, são daqueles valores já estabilizados. Tá? Então, depois que passou o regime inicial, transiente, a gente chama. Então, você vê que para um determinado valor de R menor que 3 e maior que 2, tem um único número aqui, não nulo. Nós vamos ver ainda hoje que abaixo de 1, na verdade, esse número é 0. Depois ele passa para ter dois valores, são aqueles dois números que ficam se alternando, tá? Esse valor e o de baixo. Aí ele dobra de novo, vai para 4 valores agora. Depois você vê que tem mais um dobramento aqui, agora aqui a gente tem 8, e aí depois vai ter um com 16, 32, etc., até que chega nessa região aqui escura, onde você tem infinitos pontos. Tá? A gente viu que essa região aqui, ela tem um comportamento bastante peculiar, porque se você começa o mapa com duas condições iniciais, mesmo que elas sejam extremamente próximas uma da outra, como por exemplo, a gente discutiu a situação em que eu começava o mapa com x0 e depois começava o mesmo mapa com outro x0, um x0 mais um epsilon, esse epsilon era um número da ordem de 10 a menos 12. Depois de passar um certo número de interações, você percebe que os valores começam a divergir um do outro. O azul e o vermelho deixam de ser coincidentes, como eles são até um certo n, um certo número de interações, e depois eles passam a não ter mais relação um com o outro. Essa região aqui demonstra, então, que para esse valor de R, aquele mapa logístico depende fortemente das condições iniciais. O comportamento que ele vai depender de que condição inicial eu escolho. Tá? Isso não é uma coisa comum no sistema dinâmico, mas toda vez que isso acontece e o sistema depende da condição inicial, a gente diz que o sistema está num regime de caos, um regime caótico. Esse regime caótico fica justamente caracterizado pelo fato de que a separação entre duas órbitas, duas daqueles valores de x e n, calculados depois do transiente para duas condições iniciais diferentes, eles vão crescendo exponencialmente à medida que o n aumenta. E aqui a gente tem esse gráfico, um gráfico que na escala y eu tenho um log de y e aqui na escala x eu tenho um x. E como esse crescimento aqui se dá de forma quase linear, na forma de uma reta, significa, portanto, que ΔX varia exponencialmente com n. Bom, agora a gente vai fazer uma análise em cima de algumas dessas primeiras propriedades do mapa logístico e discutir algumas dessas coisas que a gente acabou de avaliar apenas olhando para o comportamento do x de n, calculando os valores dele a partir da própria equação do mapa. Tá? Mas agora a gente vai aplicar aquelas regrinhas que a gente aprendeu sobre mapa, de como determinar os pontos fixos
e de como calcular a estabilidade desses pontos fixos. Bem? Alguém tem alguma pergunta antes da gente continuar? Ok, professor. Não, professor, está tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse mapa, o mapa logístico. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular os pontos fixos. Então, o que é um ponto fixo no mapa? É quando você chega num valor de x, que você depois vai calcular a geração seguinte, o xn mais 1, e o xn mais 1 é igual ao xn. Tá? Então, eu vou chamar esse valor de x asterisco. Então, a relação que determina o ponto fixo, portanto, é x asterisco igual ao f de x asterisco, né? Já que o mapa, em geral, é xn mais 1 igual a f de xn. Então, se xn é igual a xn mais 1, e esse xn mais 1 é igual a x asterisco, então a equação do ponto fixo é essa daqui. Bom, se você pegar essa equação e escrever dessa forma, então, se eu substituo xn mais 1 e xn por x asterisco, você vai ter uma equação, tá? De segunda ordem, fatorada facilmente, que te dá duas raízes. Uma raiz é x igual a zero, e a outra é x igual a 1 menos 1 sobre r. Certo? Bom, então, agora vamos avaliar quando esse ponto fixo é estável e quando esse ponto fixo é estável. Então, a condição de estabilidade do ponto fixo, a gente viu que para o mapa era essa, determinada por essa relação aqui. O módulo da derivada da função calculado no ponto fixo tem que ser menor que 1. Nossa função para o mapa logístico é essa daqui, r vezes x igual a 1 menos x. Tá? Então, eu tenho que derivar essa função em relação a x. Então, vai ficar, né, r vezes 1 menos x mais, é um produto, né, rx vezes menos 1. Tá? Então, quando você faz isso e calcula o valor dessa derivada para x igual a zero, você observa, você vai ter que o resultado disso, vocês podem fazer essa conta, tá? É fácil fazer essa conta. O resultado disso diz que para essa condição ser satisfeita, para x igual a zero, o r tem que ser menor que 1. Tá? Então, se r é menor que 1, o único ponto fixo estável é x igual a zero. Agora, se o outro ponto fixo é levado em conta nessa condição, então nós chegamos à conclusão que para ele ser estável, você tem que ter, aplicando essa condição, o R entre 1 e 3. Então, significa o seguinte, que de 0, R é sempre um valor maior que 0, maior ou igual a 0. Então, entre 0 e 1, o único ponto fixo estável é x igual a 0. Entre 1 e 3, o único ponto fixo estável é esse valor aqui, 1 menos 1 sobre R. Note que justo na fronteira, quando R é igual a 1, os dois valores coincidem, né? Se R é igual a 1, esse valor aqui fica 1 menos 1, que é 0, que é exatamente o do outro ponto fixo, tá? Então, não tem descontinuidade. É 0 até 1, e a partir de 1 passa a ser esse valor aqui, tá? Esse valor aqui é exatamente essa curva que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Só que aqui eu desenhei a partir de 2, né? Então, depois eu vou desenhar isso só começando de 0. Tá? Então, você vê aqui em 2, ó, tá vendo aqui que está meio, né? Exatamente porque se R é igual a 2, o ponto fixo estável é esse daqui. Se R é igual a 2, é 1 menos 1 meio, que é meio. Bom, agora, a partir de 3, que é quando esse ponto fixo deixa de ser estável, nós verificamos antes que a partir de 3 aparecia dois pontos fixos que ficavam se alternando. Né? É essa situação aqui, ó. É o período 2. É esse e esse. Esse e esse. Então, são dois valores que ficam se alternando. Eu vou chamar um desses valores de P e um outro valor de Q. Tudo bem? Então, nessa região, o que a gente tem é o seguinte, essa situação aqui. Você tem um ponto fixo P e um ponto fixo Q. Quando você calcula, quando você aplica o mapa em P, o resultado é Q. E quando você aplica o mapa em Q, o resultado é P. Tá? Então, xn mais 1 de f de P é igual a Q. E o xn mais 1 de f de Q é igual a P. Certo? Entenderam isso? Ok. Tudo bem, Sidney? Tudo, professor. Bom, então, vocês concordando com isso, também vão concordar que se eu calcular
o f de P, o resultado disso tem que ser o P de novo. Ou seja, o que significa isso? Iterar o mapa 2 vezes seguidas. Né? F de P, a gente está vendo aqui, é Q. Então, o F de P é o F de Q, que é P. Então, eu volto para o P. Certo? Ok. Então, P é o ponto fixo de um mapa de aplicação dupla, do F2 de P. Esse 2 aqui não significa F quadrado, não. Significa calcular isso daqui, o F de P. Calcular o mapa recursivamente 2 vezes, certo? Ok. Tá? Então, a mesma coisa vale para o Q, naturalmente. O Q seria o F duplo de Q. Tá? Então, P e Q são pontos fixos desse mapa duplamente aplicado. Se você usa essa regra, e esse é um dos exercícios que eu deixei para vocês, tá? Depois, no final da aula, eu comento novamente ele. Mas se você aplica essa regra, você chega nessa equação aqui para esses pontos fixos. Certo? Vocês estão vendo aqui que tem um x, ó, que aparece aqui nesse primeiro produto, e tem ele um outro x aqui. Eu posso colocar esse x, portanto, em evidência. Tá? E dá para colocar um outro valor também em evidência, depois você simplifica isso daqui, isso também faz parte do problema que eu deixei para vocês. E aí, tem 2 valores que se fatoram nessa equação. Essa equação, a princípio, é uma equação de quarta ordem. Tem aqui um x, ó, outro x, então tem um x quadrado, e aqui tem outro x quadrado, então vai ter um x a 4, é a maior ordem aqui. Então, o que é que significa uma equação de quarta ordem? Que tem 4 raízes. 2 dessas raízes, como vocês estão me ouvindo falar agora, você vai conseguir descobrir fatorando essa equação. E essas 2 raízes são aquelas 2 primeiras que a gente encontrou, o 0 e esse outro valor aqui. Tá? Depois que você fatora essas 2 raízes, sobra uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau vai ter 2 raízes. E essas 2 raízes são dadas por esses valores aqui, que são justamente os valores dos pontos fixos P e Q, aqueles que vão ficar se alternando naquele regime de período 4, de período 2, desculpe. Tá? E ele depende do R dessa forma aqui. Tudo bem? Ok. Ok. Bom, então esses são os 2 pontos fixos dessa regime de período 2, que são os pontos fixos desse mapa duplamente aplicado. E eles são estáveis quando? Bom, aí novamente, o que eu tenho que fazer é calcular a condição de estabilidade para esse mapa aqui, para o mapa duplo. Tá? Então, mesma coisa, a derivada do mapa duplo calculada num ponto fixo que é P ou Q, o módulo dela tem que ser menor que 1. Isso também faz parte do problema. Se vocês aplicam essa condição, vocês vão chegar a esse resultado de que o R tem que estar restrito a esse intervalo aqui, entre 3 e 1 mais raiz de 6. Tá? Então, o que a gente tem entre esses 3 resultados é o seguinte. Para R menor que 1, o único ponto fixo é x igual a 0. Está aqui. De 1 até 3, o outro ponto fixo estável, então 0 deixa de ser um ponto fixo estável, veja que aqui ele aparece agora nessa linha tracejada, indicando que ele é estável a partir daqui. O único ponto fixo estável é aquele 1 menos 1 sobre R, que é essa curva aqui. Ó. Então, para diferentes valores de R, são esses pontos aqui. Quando chega em 3, agora você tem 2 pontos fixos estáveis que se alternam, o P e o Q. São esses 2 valores aqui. Então, aquele valor 1 menos 1 sobre R passa a ser instável, está aqui a linha tracejada indicando isso, e a linha cheia indica que esses 2 outros valores, que são dados por esses números aqui, são agora, eles sim, estáveis. Tá? Depois vai vir um período 4, que a gente aí não vai poder calcular, porque isso significaria que eu teria que calcular um mapa de quarta ordem. Né? Para o período 2, eu tenho que calcular um mapa de segunda ordem, que é o F do F. Então, se eu for calcular aquele de período 4, eu tenho que calcular o F do F do F do F. Então, vocês estão vendo que a coisa vai ficar muito complicada, porque se na segunda ordem eu tenho uma equação de 4 graus, tá? 2 elevado ao quadrado, na de quarto, eu vou ter 2 elevado a quarta. Então, eu vou ter uma equação de ordem 16. Tá? E aí, bom, isso evidentemente vai ser um número, vai ser uma equação que eu só vou conseguir resolver provavelmente de forma numérica, tá bom? Então, mas a gente não vai precisar fazer isso.
nós vamos parar na nossa análise analítica, até onde a gente consegue calcular de forma simples, com uma expressão fechada, que é nessa bifurcação de ordem 2 aqui. Tudo bem, gente? Ok, professor. Ok. Bom, e aí, depois dessa região aqui, depois que tem as sucessivas bifurcações, nós vimos que chega esse ponto aqui, onde você tem essa região achurada, né? Essa região onde aparecem infinitos valores diferentes, que não são mais periódicos. E nessa região, como a gente já tem discutido antes, se você pega duas condições iniciais, por mais próximas que elas sejam, à medida que você vai iterando o mapa, essas duas órbitas, com o mapa calculado com cada condição inicial, elas vão se distinguindo uma da outra. E essa distinção, essa divergência, acontece de forma exponencial, como a gente disse, indicando que o resultado do mapa agora passa a depender da condição inicial, o que é um sinal de que esse sistema é caótico. Então, uma maneira de eu quantificar essa dependência com a condição inicial é exatamente observar esse comportamento aqui, desse crescimento exponencial, e definir uma quantidade que meça essa separação das órbitas calculadas com duas condições iniciais diferentes. Então, eu vou exatamente fazer isso, imaginando o seguinte: eu vou ter um mapa, tá? O mapa logístico, eu vou pegar o mapa logístico e eu vou calcular dois conjuntos de X com o mesmo mapa logístico, mas usando duas condições iniciais diferentes. Um é um x0 e a outra é um x0 mais ou menos epsilon, tá? Onde esse epsilon é um número tão pequeno quanto eu quiser. Não nulo, mas tão pequeno quanto eu quiser. 10 a menos 12, 10 a menos 6, 10 a menos 10, o quanto eu quiser. Tá? Então, é um valor epsilon. E esse epsilon é um número muito menor que 1, ou seja, um valor muito pequeno. E aí eu digo o seguinte, que depois de eu iterar o mapa N vezes, ou seja, eu calculo, eu tenho um x0 de 1 e eu tenho o x0 mais epsilon, menos epsilon do outro. Com esse primeiro aqui, eu vou ter um x1, um x2, um x3, um x4, etc. Com o segundo, eu vou ter um x1', um x2', um x3', um x4', etc. E eu vou calculando a cada passo o seguinte, a diferença entre o x3, por exemplo, e o x3', o x4 e o x4', certo? Ok. E eu vou anotando esses valores, essas diferenças, tá? Pegando só o módulo, que é o que me importa. Então, o que eu chego ao resultado é que essa diferença, como a gente viu naquela figura, ela vai depender exponencialmente do n, tá? E vai crescer a partir do valor inicial, ΔX0, que é a primeira separação, que é justamente esse valor do epsilon aqui. Aí eu calculo isso para um número n suficientemente grande. Quando eu digo aqui n infinito, é apenas do ponto de vista formalmente matemático. Claro que computacionalmente, quando a gente vai calcular essa quantidade aqui, a gente não faz n infinito, né? Porque teria que esperar infinitas interações, e evidentemente a gente não espera infinitas interações. Mas a gente pega um número suficientemente grande. Então, digamos que você faça até 10 mil interações. Tá? Então, você pega esse n como 10 mil. Tá? Bom, e aí o que você observa é o seguinte: depois que você pegar, sei lá, digamos que você vai até 10 mil, você começa a anotar depois que o transiente passa. Por exemplo, a partir do milésimo passo. Então, você vai anotando essas diferenças. Tá? Então, dessa relação aqui, se esse expoente lambda da exponencial ele for positivo, for negativo, o que é que significa isso? Que à medida que o n cresce, essa exponencial vai ficando cada vez menor, tendendo a zero, quando o n tender para infinito, para um número suficientemente grande. Então, o que é que significa isso? Que as duas órbitas vão coincidir. Então, o resultado, no final, não vai depender da condição inicial. Então, deixa eu desenhar aqui só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando de uma forma gráfica. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Então, aqui, digamos que eu vou anotando aqui numa curva os valores do x que eu calculei. Então, eu tenho inicialmente um valor x0, esse daqui. Aí, a partir desse, né, eu vou calculando o x1 como o f de x0, tá? Sendo que no mapa logístico, esse f de x é aquela rx1 menos x. Tá? Então, eu tenho x0, aí do x0 eu calculo o x1 eu tenho x2,
e por aí vai. Então, no final das contas, eu vou ter uma sequência de números, começando a partir do x0, que é essa daqui. E aí eu começo uma outra rodada no mapa com x0 mais epsilon, digamos. Então, a primeira separação entre os dois é esse epsilon, que é esse número tão pequeno quanto eu quiser. E aí eu vou acompanhando como é que esse mapa, com essa nova condição inicial, está evoluindo. Tá? Depois de passado n passos, eu meço essa distância aqui, entre os dois. Tá bom? E aí eu estou dizendo o seguinte, que delta de xn é igual a exponencial de n vezes lambda vezes delta de x0. Se esse lambda aqui for um valor negativo, significa que para n suficientemente grande, essa exponencial, se lambda é menor que zero, então a exponencial de lambda n vai para zero quando n vai para infinito. Significa, portanto, que essa distância aqui entre os dois resultados dos mapas, ela vai desaparecer. E aí o resultado final vai ser que as duas óptas vão coincidir. Portanto, o resultado não vai depender da condição inicial. Tá? Então, a gente diz que aí, nesse caso, o mapa, o sistema, é regular. Ele não depende da condição inicial. Se por um acaso esse lambda aqui for zero, né, se ele for zero, aí essa exponencial aqui é 1. E aí significa que depois de n passos, a distância continua sendo a mesma que era aquela que você começou. Mas se esse lambda for positivo, aí significa que à medida que o n vai aumentando, delta xn vai ficando cada vez mais distante do delta x0. Então significa que a distância entre as duas curvas está aumentando. E no final você vai ter um resultado que os dois mapas vão estar completamente diferentes um do outro, que a distância entre os dois valores vai para infinito. Então, significa que, nesse caso, o teu resultado depende da condição inicial. Então, quem vai me dizer se o meu mapa, o meu sistema dinâmico, depende ou não da condição inicial, é o valor desse expoente lambda. Se lambda for negativo ou zero, não depende. Se lambda for positivo, depende. E aí o sistema é caótico. Tá? Então, como é que eu calculo esse lambda? Esse lambda é chamado de expoente de Lyapunov. E eu calculo a partir dessa definição aqui. Então, eu tenho que o delta de xn é igual a exponencial de lambda n vezes delta de x0. Tá? E aqui eu estou tomando um limite para um n grande. Por que eu estou colocando esse limite aqui? Porque não me interessa aquele início, porque aquele início o sistema não estabilizou ainda, é o tal regime transiente que eu mencionei para vocês antes. Então, numericamente, é claro que eu não vou fazer n tendendo para infinito, como eu disse. Eu vou esperar até ter um n suficientemente grande e a partir daí eu vou calculando. Então, digamos que eu calcule até o máximo 10.000 iterações. Eu espero até o milésimo passo e a partir do milésimo eu começo a calcular esse lambda. Tá? E como é que eu calculo ele? Bom, a partir dessa definição aqui. Notem que eu posso fazer assim, exponencial de lambda n igual a delta de xn sobre delta de x0. Aqui eu vou colocar um módulo, porque como eu disse para vocês, para mim não importa se essa figura aqui, o vermelho está em cima ou embaixo, se é maior ou menor que ele. O que eu quero apenas é saber a distância entre as duas. Tá? Então, tanto faz se essa é maior que essa ou vice-versa. Então, vou colocar um módulo. E como eu quero o lambda, então o lambda, eu aplico o logaritmo aqui dos dois lados, então vou ter lambda n igual ao logaritmo dessa razão. E, finalmente, portanto, o lambda vai ser calculado como limite, quando n tende para infinito, que eu quero jogar fora aquele transiente, 1 sobre n, né, passo n para cá, logaritmo da razão do módulo de delta xn pelo delta de x0. Lembrando que esse delta de x0 aqui é a separação inicial que a gente chamou de epsilon. Tá? Então, isso daqui é o limite de n tendendo para infinito e 1 sobre n, o logaritmo de delta de xn sobre epsilon. Então, eu espero até ter um n suficientemente grande
meço a distância entre os dois resultados do mapa, com cada condição inicial, divido pela distância inicial entre as duas condições iniciais, tiro o logaritmo do módulo disso, e depois divido por 1 sobre n. O n é o n que eu escolhi lá. Tá? Então, se esse n aqui for suficientemente grande para jogar fora aquele transiente, por isso tem esse limite aqui, aí esse valor vai me dar esse expoente. Se esse expoente for negativo ou zero, o meu resultado não depende da condição inicial. Mas se o meu expoente for positivo, então ele depende e aí o sistema é caótico. Tá? Então, um sistema é caótico quando esse expoente, que a gente chama de expoente Lyapunov, é positivo. Certo? Ok, professor. Tá? Então, lambda menor que zero, as órbitas convergem. Lambda igual a zero, a separação permanece constante. Lambda maior que zero, as órbitas divergem. Para o caso do expoente Lyapunov, isso também é um problema que está lá para vocês. Esse delta de xn que eu tinha colocado antes, deixa eu voltar lá para o cálculo. Então, esse delta de xn aqui, né, é a diferença entre o xn, o mapa calculado com a condição inicial, e vou chamar assim de xn', o mapa calculado com uma outra condição inicial. Tá? Esse daqui começa em x0, esse daqui começa em x0 mais epsilon. Então, o que é isso daqui? Bom, lembrando que no mapa, né, a forma do mapa é essa daqui. Xn mais 1 igual a f de xn. Tá? Então, isso daqui Então, veja só. Então, como eu tinha dito para vocês antes, x1, por exemplo, é o f de x0. x2 é o f de x1, tá? Mas, por sua vez, x1 é o f de x0. Então, isso daqui é o f2, o f calculado duas vezes, de x0. E assim sucessivamente. Então, significa que xn deixa eu colocar aqui, xn é a enésima aplicação do mapa calculado com x0. Então, esse xn aqui seria esse mapa calculado, iterado n vezes, a partir de x0, e esse outro aqui é a partir de x0 mais epsilon. Tá bem? Ok. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo isso? Sim, professor. Sim, professor. Bom, então, sendo assim, a gente tem essa diferença, dividido pela separação inicial, que é aquele epsilon, e é possível mostrar que essa relação aqui, se vocês vão mostrar de acordo com o exemplo que eu coloco lá na lista, vocês chegam nesse resultado aqui, tá? Em que esse expoente é calculado como esse número aqui, dependendo do logaritmo do módulo da derivada da função f, que define o mapa. Para o caso do mapa logístico, essa expressão se reduz a esse valor aqui, tá? Já que esse f aqui no mapa logístico é r vezes x, 1 menos x. Então, quando você deriva, o resultado disso é esse número aqui, r menos 2rx. Então, com essa expressão aqui, eu posso calcular, por exemplo, o expoente de Lyapunov para o mapa logístico, em função do r. Tá? Eu fixo um valor do r e aí calculo esse lambda. Se eu for fazer isso, eu obtenho esse resultado nessa figura aqui abaixo. Então, notem que nessa região aqui de período 1, onde um só valor está presente, esse expoente é sempre negativo. Note que na bifurcação aqui, ó, onde deixa de ser 1 e passa a ser 2, esse expoente é zero. Depois que ele
passa a ser 2, ele volta a ser negativo. Tá? E notem que ele vai crescendo novamente, onde há a nova bifurcação. E aqui ele passa a ser 0. Aí ele volta a ser periódico aqui de período 4, o expoente passa a ser negativo de novo, e ele vai sendo 0 em cada uma dessas bifurcações, até que ele cruza o 0 e chega nessa parte aqui, onde ele é positivo. Tá? Nessa parte onde ele é positivo, é justamente essa área achurada aqui, onde aparecem os infinitos resultados que não são mais periódicos, que é a região que depende das condições iniciais e que, portanto, é caótica. Notem que também, dentro dessa região, que nesses clarões, o expoente é negativo novamente, indicando que essa região aqui também é periódica, essa região onde tem esses clarões. São essas janelas que eu mencionei para vocês na aula passada. Tá? Então, toda vez que você tem esse expoente positivo, você está dentro dessa região caótica, onde o resultado vai depender fortemente da condição inicial. Então, o expoente de Lyapunov positivo é um sinal, claro sinal, de que o seu sistema está num regime caótico. Tá? Então, é com essa quantidade que nós vamos mensurar quando um sistema é caótico ou não é caótico. Tá bem? Ok. Tá? Então, lembrando, o que é que significa esse expoente? Significa uma medida de como duas órbitas que começam em condições iniciais diferentes, mas muito próximas uma da outra, vão convergir ou divergir. Se elas divergem, é porque o resultado depende dessas condições iniciais e, portanto, o sistema está num regime caótico. Então, isso acontece quando esse expoente é positivo. Então, o expoente Lyapunov positivo é o indicativo de um regime caótico para o sistema que você está estudando. Tá? Então, aqui está a nossa região caótica, onde o expoente é justamente positivo. Claro que ela está aqui entremeada por regiões periódicas também, onde acontece essas janelas, e vocês veem claramente aqui dessa figura que nessas janelas o expoente volta a ser negativo. Bom, isso não acontece só com mapas, que são equações de diferença, equações discretas. Isso também acontece em sistemas contínuos, onde você tem equações diferenciais, como as que a gente estudou antes de passar a estudar os mapas. Tá? E o mais famoso sistema onde isso acontece foi descoberto por esse pesquisador de meteorologia chamado Edward Lorenz. Tá? Em 63, ele bolando um sistema matemático para um modelo da atmosfera terrestre, para prever o clima, ele chegou a um conjunto de 3 equações, essas equações aqui. Notem que essas equações são equações não lineares. Tá? São 3 equações não lineares. E, tá vendo aqui as não linearidades? Aqui tem um XZ, aqui tem um XY, tá? Elas são não lineares. E esse conjunto de equações, na verdade, é possível mostrar que ele também serve para descrever, além do modelo de convecção da atmosfera de Lorentz, ele serve para descrever um sistema mecânico muito curioso, que é essa chamada aqui roda de água caótica, tá? Que é um sisteminha assim, você tem um carrossel, tá? Como uma roda gigante, um círculo aqui, onde você vai prendendo em cada um dos pontos, espalhando eles homogeneamente ao longo da roda, copos. Esses copos têm um furo no fundo e você começa a encher um desses copos de água a partir de uma torneira que está aqui em cima. Então, à medida que esse copo vai enchendo, peso nessa região cria um torque que faz a roda girar. E aí essa roda começa a girar, digamos, no sentido horário, esse copo sai da região onde a água está descendo, e como ele está vazando, ele vai ficar vazio uma hora, né? Mas tem um outro copo que está enchendo. Esse outro copo pode encher a tempo suficiente, por exemplo, de que esse daqui se esvazie, tá? E aí pode ser que a roda passe a rodar no sentido oposto, ou pode ser que ela continue rodando no mesmo sentido. Ou pode ser que, depois de rodar os dois, um segundo copo encha e o peso da água que vai cair nesse outro copo crie um torque que anule o dos outros dois e aí a roda pare. Então você vai ter uma rotação desse mecanismo que pode acontecer de forma meio errática, tá? De forma caótica, na verdade. E a gente vai ver agora um vídeo que justamente ilustra esse comportamento.
eu mostrar aqui para vocês. Bom, então, como vocês viram aí, a rotação dessa roda de água ela vai se alterando com o tempo, de maneira que a gente pode ter um resultado que seja equivalente a um comportamento que a gente viu do mapa, quando acontece esse tipo de regime aqui, ó, que acontecia lá naquela região caótica, onde você tem uma sucessão de valores diferentes, sendo que no problema lá da roda, essa sucessão de valores diferentes correspondem às diferentes velocidades angulares que a roda vai ter, hora positiva, hora negativa, hora positiva, hora negativa, com intensidades diferentes. É claro que no caso do problema da roda, esses valores não são discretos, né? Não acontece esse valor, depois esse, eles vão variando continuamente, tá? Mas essa variação contínua pode ter uma forma similar a essa daqui, de crescer e aumentar de forma quase errática e com uma dependência nas condições iniciais, como a gente vai ver. Tá? Esse modelo, esse mecanismo aí, ele é descrito por equações matemáticas que são justamente equivalentes a essas equações aqui de Lorentz. Claro que quando Lorentz fez essas equações, esses parâmetros que aparecem nessas equações, sigma, R, B, correspondem a quantidades ligadas à atmosfera terrestre, ao problema de fluidos. Tá? Então, no caso da roda, é evidente que esses valores vão corresponder a quantidades mecânicas, a quantidades ligadas à construção daquele mecanismo lá. Tá? Ao momento angular, a quantidade de massa, tá? A taxa com que o copo se esvazia, ok? E não a quantidades de fluido, como, por exemplo, o número de Reynolds, ou a viscosidade, ou a temperatura, ou a pressão, como é o caso das equações de Lorentz. Mas, matematicamente falando, esses dois sistemas, o sistema de Lorentz e o sistema lá da roda de água caótica, têm, descrevendo eles, o mesmo tipo de equação, esse conjunto de equações aqui. Bom, e aí o que a gente observa é o seguinte, a gente pega esse conjunto de equações, esquece um pouco para que eles servem, seja lá a roda ou a atmosfera, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar como é que quais são as soluções dessas equações, qual é o retrato de fase, né, o valor como aqui tem um sistema tridimensional, tá, gente? Diferente do que a gente viu antes, que era 2, que eu tenho 3 equações, então é um sistema tridimensional. Mas a gente vai avaliar só num plano, vai olhar o comportamento bidimensional. Então vamos olhar, por exemplo, como as curvas das soluções de x, y se comportam nesse plano x, y, tá? E depois eu vou mostrar como o z varia com o tempo. Tá? Então, a gente tem esse conjunto, vou resolver esse conjunto numericamente. Então, esse conjunto é um sistema não linear, não dá para resolver ele analiticamente. Tem uma forma fechada para dizer quem é o x de t, o y de t e o z de t, mas dá para resolver numericamente com ferramentas como aquelas que a gente já discutiu aqui, o método de Euler, Ruji-Coulter, tá? E o resultado disso são essas figuras aqui. Ó. Então, aqui, o que eu fiz? Eu resolvi aquele conjunto, usando Ruji-Coulter, nesse caso, fixando 2 parâmetros nas equações, esse sigma
e esse valor de B. E eu deixei o R variando, tá? Para ter uma similaridade com a mesma nomenclatura que a gente usou no mapa. Vou variar o R como parâmetro e deixar os outros dois fixos. Então, eu escolho o sigma como 10, o B como 8/3, esses números. Bom, eu já sabia disso, né? Porque esses dão as respostas que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou começar, por exemplo, com esse conjunto aqui. Sigma igual a 10, B igual a 8/3 e R igual a 315. Então, observem o seguinte. No plano XY, eu tenho essa curva fechada aqui. A gente viu, quando estudou sistemas bidimensionais, 2D, que o retrato de fase com a curva fechada equivalia a um sistema que executava que tipo de movimento? Vocês lembram? Não lembro, professor. Vocês lembram alguma equação que a gente estudou lá, que tinha uma curva fechada no retrato de fase? Que era o que a gente chamava de centro, né? Uma curva fechada é o centro. Qual foi o sistema que a gente estudou que tinha isso? De cabeça não tô lembrando, professor. Não, também não. Qual? Não tô lembrando. O oscilador harmônico simples, não foi? Ah, isso mesmo. Qual é o tipo de movimento que o oscilador harmônico simples desempenha? Como assim? Que tipo de movimento? É um movimento amortecido? É um movimento que cresce? Ele se mantém. Um movimento ilimitado? É o quê? É um movimento periódico, não é? Certo. Se repete de tempos em tempos, não é isso? Sim, sim. Então, a curva fechada significa exatamente isso, que você começa com a condição inicial, digamos, esse valor de x e esse valor de y. À medida que o tempo vai passando, você vai ocupando outros valores aqui, são os outros pontos da curva, até que você retorna para aquele mesmo valor, certo? Certo. E aí você vai fazendo isso, sempre dentro dessa curva aqui. Então, uma curva fechada significa que você está num movimento periódico, não é? Certo. E aqui a gente vê, acompanhando como o z varia com o t, que de fato a gente tem um z variando com o t de forma periódica. Veja que de tempos em tempos o resultado do z volta a ser um valor que ele já era antes. Certo? Certo. Correto. Bom, agora vamos pegar esse R e mudar. Vamos diminuir um pouco. Olha o que acontece no plano XY. Vocês estão vendo que agora tem duas curvas. Sim. O que é que significa isso? Você começa com a condição inicial. Aí você vem por uma curva, vem por ela, aí depois você entra na outra, fecha o circuito e volta para a primeira. Tá? Então agora você tem dois períodos. Você tem o primeiro da primeira curva e o segundo da segunda curva. E no Z como função de t, você percebe esses dois períodos. Ó. Tem esse resultado aqui, ele vai para um ponto menor e depois volta para ele mesmo. E depois volta para aquele valor menor. Então fica oscilando entre um valor maior e um valor menor. Um valor maior e um valor menor. Certo? Certo. Então aqui é um período 2, igual o que acontecia lá no mapa logístico. Tá? Só que aqui é contínuo, não é discreto. Entre esse ponto e esse daqui tem uma infinidade de outros pontos. Tá? Mas que ficam se repetindo de 2 em 2 períodos. Tudo bem? Ok. Tudo. Certo, Divino? Sim, professor. Aí eu diminuo ainda mais. Aqui 227, eu passo agora 218. Olha agora, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui tem 4 curvas. Tem 2 aqui bem entremeadas e outras 2 aqui. Daqui dá para ver melhor, ó, que vão ter 4 valores, se você acompanhar só os máximos. Ó. Tem esse que é menor, esse depois volta para o primeiro. Sim. Tá? Então significa que agora eu estou numa oscilação de período 4. Então, eu começo com esse valor de R, um único período, depois 2, depois 4. Então, vocês estão vendo aí que essa sequência está me levando para o mesmo tipo de bifurcação que eu via no mapa logístico. Tá?
até que eu chego nesse valor, R igual a 28. E aí aparece essa figura aqui, ó. O que essa figura está me dizendo? Está me dizendo que tem uma infinidade dessas curvas que ficam entrelaçadas uma com a outra, que leva de um período para outro. Então, tem infinitos períodos aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o seguinte: você fica rodeando um desses ciclos, que, digamos, é um dos centros, tá? Aí, de repente, você escapa para essa outra. Aí ela rodeia aqui, depois volta lá para o primeiro. Mas não volta para o mesmo lugar, volta para um lugar perto de onde esteve, mas não igual. Tá? Então, você tem essa infinidade de curvas aqui. Então, esse comportamento é um sinal de que, como acontecia no mapa logístico, onde eu tenho infinitos pontos para ir visitando à medida que eu calculava o xn, aqui eu tenho essas infinitas curvas também, e, portanto, eu devo estar no regime caótico como eu estava lá. E, de fato, se eu calcular o expoente de Lyapunov, e aí como é que eu calculo o expoente de Lyapunov para um sistema de 3 equações contínuas como esse daqui? Bom, eu tenho que adaptar aquela mesma ideia que eu usei para o mapa. Então, eu começo com uma condição inicial e uma outra condição inicial tão perto quanto eu queira. Só que eu tenho 3 variáveis, x, y e z. Tá? Então, a princípio, eu deveria medir a separação em x, a separação em y e a separação em z. Então, eu tenho 3 expoentes, um associado a x, um associado a y e um associado a z, onde eu uso aquela mesma ideia para as direções x, y e z. Então, eu tenho um ΔX, um ΔY e um ΔZ. Tá? Se eu quiser, eu posso fazer isso só em uma das direções. Mas, para eu saber se é caótico ou não, o que eu preciso saber é se uma dessas direções, qualquer uma delas, tem um expoente de Lyapunov positivo. Basta que uma tenha para que o sistema como um todo divija. Tá? Porque se a órbita se afastar naquela direção, no todo ele também vai se afastar. Então, o que a gente observa ao calcular esse expoente de Lyapunov é que vocês estão vendo aqui, essa figura aqui, ela representa os expoentes de Lyapunov nas direções x, y e z em função do parâmetro R. Tá? Então, ó, vejam que aqui está na região caótica, é 28, então é mais ou menos por aqui. Então, tem um deles que cresce, que vai além do zero. Aqui está o zero. Os outros dois, esse daqui é sempre negativo, e tem um outro aqui que basicamente ele beira o zero, ele é negativo e depois ele fica tangenciando o zero. Mas como tem um que é positivo, que é esse daqui, isso daqui já é o bastante para o sistema ser caótico. Porque basta que o maior expoente seja positivo para que o sistema como um todo seja caótico. Porque significa que naquela direção o sistema vai depender da condição inicial. Tá? Então basta que uma das direções ele dependa para o sistema ser caótico. Não tem como as outras anularem essa dependência. Então, se for nenhuma direção, o sistema já é caótico. Então, essa equação, que representa uma coisa completamente diferente do mapa, tá? E que representa coisas completamente distintas entre si também, como a água, a roda de água e a convecção na atmosfera, elas apresentam o mesmo tipo de comportamento que a gente presenciava no mapa. E esse mesmo tipo de comportamento também é possível de ser observado em outros sistemas que têm menos a ver ainda um com o outro, como, por exemplo, o circuito elétrico ou reações químicas. Tá? Todos esses sistemas podem aparentar esse comportamento de ter um regime caótico, ou seja, de ter uma solução que vai depender das condições iniciais. Certo? Uma coisa que é importante de destacar aqui é o seguinte, gente. Quando a gente estudou as equações diferenciais, nós vimos 2 categorias de equações diferenciais. As equações diferenciais de primeira ordem, que era o fluxo 1D, e nós vimos que as únicas soluções possíveis nessas situações era ter pontos fixos que fossem estáveis ou instáveis, e o fluxo ou se aproximava diretamente ou se afastava diretamente. Não tinha oscilações. Quando a gente estudou o caso bidimensional, a gente viu que poderia acontecer em 2 dimensões oscilações também. Tá? Mas a gente viu que tudo que pode acontecer em 2 dimensões são aqueles retratos de fase que a gente analisou antes. Fontes, solvedouros, linhas de ponto fixo, centro, espirais, estáveis ou instáveis, e ponto de célula. Todas aquelas coisas são o máximo que podem estar presentes no sistema 2D.
Esse tipo de coisa aqui não é nenhuma delas. Então, num sistema 2D, esse tipo de comportamento que está associado a caos não acontece. Tá? É preciso ter uma outra direção para que isso daqui aconteça. Então, para essa coisa se misturar, é preciso eu ter uma direção a mais para eu poder fazer com que as linhas do fluxo se torçam e se enrolem entre si, como se fosse um novelo de linha. Então, eu preciso ter pelo menos um sistema tridimensional para aparecer um caos, se eu estiver falando de equações diferenciais, né? Se for um mapa, como vocês viram, um mapa unidimensional, como é um mapa logístico, já é o suficiente para aparecer caos. Tá? Mas no caso de equações diferenciais, só um sistema tridimensional permite o surgimento de caos. Isso quer dizer que uma equação de segunda ordem nunca pode ter caos? Não, não quer dizer isso. Pelo seguinte, deixa eu ver aqui. Na primeira aula, eu falei para vocês que havia situações em que eu podia ter uma equação como essa daqui, ó. X dois pontos mais, sei lá, gama x ponto mais kx igual a um f0 cosseno de ômega t. Então, essa equação é aquela equação não síncrona, aquela que tem uma dependência explícita no tempo. Como é que a gente escrevia esse tipo de equação como um sistema de equações? Eu disse, vamos inventar aqui 3 variáveis. A primeira variável eu vou chamar de U, vai ser o x. A segunda variável vai ser V, que vai ser o x ponto. Tá? Então, eu tenho aqui, essa equação eu posso escrever como sendo assim. U ponto, que é x ponto, é igual ao V. V ponto, que é o x2 ponto, é igual a F0 cosseno de ômega t mais, menos, né? Gama vezes x ponto, que é o V, menos K vezes X, que é o U. Bom, mas esse sistema não está fechado porque tem essa coisa aqui que eu não tenho uma equação para ela. Então, para escrever isso como um sistema fechado, de 3 variáveis, eu vou chamar ômega t de uma outra variável, vou chamar z de ômega t. Então, aqui, eu escrevo cosseno de z e escrevo uma equação para z ponto, que é igual a simplesmente ômega, que é um parâmetro. Então, quando aparece uma dependência explícita do tempo, o meu sistema ganha uma dimensão extra. Então, embora seja uma equação de segunda ordem, o sistema que representa ela, por ter a dependência explícita do tempo, é um sistema de 3 equações. Tá? Então, num sistema, uma equação de segunda ordem que tem uma dependência explícita do tempo, como ele é representado por um sistema tridimensional, essa equação pode ter cálculos. Não significa que vai ter, mas ela pode. Tá? Se não tem essa dependência explícita do tempo, essa equação aqui, ela é representada por um sistema bidimensional. E no sistema bidimensional nunca pode ter cálculos. Tá? Para equações diferenciais. Tempo contínuo. Por mapa pode, mas para equações diferenciais não. Certo? Ok. Tudo bem, pessoal? Professor. Ok, professor. Ok. Vocês estão animados assim mesmo porque hoje é a última aula ou tem alguma outra razão para... Eu tô bem triste que essa é a nossa última aula, professor. Tô percebendo que vocês estão tristes mesmo. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Nada? Eu fiquei com uma dúvida no gráfico que o senhor mostrou, em que ele fica intercalando Deixa eu voltar para lá. no slide, né? Esse aqui? Exato. Aí, nesse caso, o caos chega quando o R é igual a 28, né?
Por volta disso daqui, ó, mais ou menos. Tá vendo aqui que essa curva vermelha, ela passa a ser positiva aqui, ó, nessa ponta, tá vendo? Sim. Aqui é 20, é mais ou menos por aí. No caso, esse 28 tem um significado específico ou é só um resultado baseado nas outras condições? Não tem assim, não tem uma razão especial para ser 28. É um valor que acontece para essa situação. Mas lembre que esse conjunto de equações ele nasce como uma tentativa de descrever o funcionamento da física da atmosfera. Tá? Então, aquele valor lá ser 28 não tem nada de especial, realmente. Seria um valor limite para esse tipo de coisa acontecer. Aí, dependendo do que signifique aquele R, como um parâmetro ligado à atmosfera, e dependendo do tipo de valor típico que essa atmosfera tem para o nosso cotidiano, significa dizer que, seguramente, se isso daqui for servir mesmo para representar a dinâmica da atmosfera, a sua atmosfera vai ser caótica. E aí você tem um problema, porque como é que você vai fazer previsão numa coisa que fica mudando de forma quase aleatória e que depende da condição inicial? Se você não tem como determinar a condição inicial com precisão, porque você não tem, já que essa condição inicial vai ser um conjunto de valores que você vai medir, e qualquer medida que você faça na física sempre vai ter um erro associado, então o teu resultado, uma hora, vai começar a divergir do resultado real. Tá? Então, por isso que as previsões do tempo, por melhores que elas sejam, elas têm um limite de tempo válido. Então, o que é que se faz para melhorar isso? Você tem que manter observações que vá reajustando a sua previsão, levando em conta as alterações que se dão ao longo do tempo em que ela vai. Então, dizem, né, que uma previsão do tempo, o máximo de confiabilidade que ela tem é cerca de 3 dias. Tá? Além disso, daí, por o sistema ter essa característica, o resultado pode ser completamente diferente da previsão. Entendi. Ok? E é por conta dessa figura aqui, vamos ver se vocês percebem ela da mesma maneira. Isso daqui, essa forma, lembra alguma coisa para vocês? Ou uma asa de uma borboleta? Isso. Então, é essa figura aqui que deu origem ao famigerado termo efeito borboleta. Porque, vendo essa figura aí, comparando com as asas de uma borboleta, né, veio a história de que o sistema é caótico, pequenas mudanças podem causar grandes consequências. Então, veio a frase aí que ficou icônica sobre sistemas caóticos, que é do efeito borboleta, que diz que se a borboleta bate as asas no Himalaia, pode ter uma nevasca no Chile. Tá? Isso é apenas para representar justamente essa dependência com as condições iniciais que os sistemas caóticos manifestam. Entendi. Tá bem, gente? Alguma pergunta a mais? Da minha parte, não, professor. Bom, o senhor podia mandar o slide? o slide já está lá. Já tá. Eu atualizei. É o mesmo que da aula complementado. Tá? Mas já está atualizado lá. Está falando desses, né? Dos vermelhinhos aí que o senhor apresentou para a gente. Sim, já está. Já aparece aqui. Ó. Deixa eu mostrar. Tá aqui, sim. Eu abri só o do livro. Uhum. Bom, vamos falar um pouco sobre a lista, para a gente terminar. A lista tem 3 questões, sendo que uma delas está ligada à parte de retrato de fase e análise linear para sistemas 2D, que usa aqueles conceitos que a gente discutiu aqui, né? Tem 3 sistemas e eu peço que vocês façam 2 coisas. Primeiro, a parte analítica, de determinar os pontos fixos
avaliar o fluxo em torno desses pontos fixos, usando aqueles conceitos do determinante, do traço, tá? Rascunhar como é que vai ficar o retrato de fase para esses casos, e depois usar o método de Euler, de primeira ordem, com o valor de delta T de diferença de tempo, que vocês vão escolher da maneira como ficar apropriado para vocês, para gerar esses retratos de fase e comparar com os resultados que vocês obtiveram da primeira análise. Tá? Aqui vocês vão fazer isso de forma computacional e vocês podem escolher o tipo de linguagem que vocês queiram usar para fazer essa conta. Tudo bem? Mas eu peço que vocês me enviem o código que vocês usaram para calcular isso daí. É isso que eu ia perguntar agora, professor, se o senhor ia querer que colocasse o código também nas respostas. Sim, me mande isso. Tá bom? Então, no caso, Diga. tá, eu fiquei em dúvida sobre o suporte do trabalho, no que eu entrego ele. Que no primeiro nós fizemos no papel, né? Escaneamos e mandamos. Só que agora a gente vai gerar o quê? O PDF? Por causa da parte do código. Analítica você pode fazer no papel, do mesmo jeito. A parte numérica, aí você pode imprimir o teu código lá e me enviar PDF, da forma como você achar melhor. Ok. Tá legal? Na segunda questão e na terceira questão, vocês vão usar os exemplos que estão naquele extrato do livro lá. Então, está mencionado aqui, por exemplo, na segunda questão, se menciona os exemplos 10.3.2 e 10.3.3. Então, deixa eu abrir aqui o extrato do livro, que tem exatamente o guia para fazer essas coisas. Tá? Esses exemplos se trata justamente de fazer isso. Vocês vão fazer expandir as contas que estão aqui, as cunhadas. Então, o exemplo 10.3.2 é justamente para mostrar esses valores dos pontos fixos do período 2, P e Q. Então, aqui ele guia como é que chega naquela equação, tá? Naquela equação que eu coloquei lá, explica como é que daqui fatora, aqui as duas raízes, sobra uma equação para obter esse resultado. E o 10.3.3 explica como é que desse resultado aqui e da análise linear para a estabilidade do ponto fixo, se obtém aquele limite que eu mencionei para vocês e que aquele ponto fixo, aqueles dois pontos fixos são estáveis dentro desse domínio em que R é maior que 3 e menor que 1 mais raiz de 6. Tá? Então, esses dois exemplos, eles estão justamente discutindo isso. Então, o que eu quero que vocês façam é deem uma olhada nisso daí e expandam as contas que ele diz para vocês obterem o resultado pedido. Tá legal? Detalhar, né, professor? Como que ele chegou naqueles exatamente. números. Abrir as contas que ele sugere fazer. Ok. Tá? Mas o guia está todo nesses exemplos aí. Bom, então, pede para fazer isso, chegar nesse resultado. E o exemplo 10.5 é a mesma coisa agora para o caso do cálculo do expoente de Lyapunov. Então, é mostrar que o expoente de Lyapunov pode ser posto nessa forma aqui, que eu tinha falado, e que, para o caso do mapa logístico, você chega nesse resultado. Aí eu peço agora uma parte numérica do trabalho para vocês, que é a seguinte. Vocês chegando nesse resultado aqui, vocês vão construir um programinha para calcular esse expoente de Lyapunov como função do parâmetro R dentro desse intervalo entre 0 e 4. Tá? Então, essa solução tem que compreender a figura, mostrando o comportamento do expoente em função do R, que é exatamente aquela figura que eu mostrei aqui para vocês. Cadê? Essa figura aqui, ó, essa de baixo. Cadê? Tá? Essa de baixo aqui, o lambda como função do R. Não está aparecendo não, professor. O senhor transmitiu o Google Chrome.
essa daqui, tá? Lambda como função do R. Ok? Vai ser exatamente essa figura, né, professor? É, exatamente essa figura aqui. Ok. E... deixa eu voltar lá para... então, tá aqui também vocês vão me mandar o código do programa e a figura. Tá bom? Uma dica aqui é a seguinte, gente. Vocês fixam um valor de R inicialmente, tá bom? Aí vocês fazem assim. Fixado o valor do R, vocês vão iterando o mapa. Vocês vão iterando 2 mapas, tá? O mapa logístico com as 2 condições iniciais. Uma com x0 e outra com x0 mais o epsilon. Sendo que esse epsilon é vocês que escolhem. Tá? Aí vocês esperam um determinado n, um n bem grande, sei lá, digamos... Vocês observam aí, é bom vocês fazerem um teste antes para ter uma ideia de quantas iterações vocês precisam fazer para pegar o valor. Tá? Porque pode ser, por exemplo, 10 mil, como eu mencionei, mas pode ser menos. De repente, o valor já estabiliza antes. Tá? Você, de repente, pode fazer um cálculo com o R fixo e ver o lambda como função do N, para ver onde é que ele está parando. Se ele parar de mudar depois de um determinado valor, aí você deixa naquele valor lá. Então, sei lá, se já foi até no milésimo passo ele já estava estável, pega a partir do pega o milésimo. Tá? Não precisa ir até 10 mil. Ok? Aí você muda o valor do R e faz novamente a conta. Então, para cada valor do R, calcular um lambda. Professor, nessa 3, nós vamos ter que detalhar também essas funções, e além, igual a gente fez na questão 2, e além disso, fazer o código. É isso? Sim, na 3 vocês vão obter essas expressões aqui. Aí, desculpe, eu até falei uma coisa que, na verdade, não precisava fazer. Você não precisa pegar 2x, um para uma condição, outra para outra. Você só precisa pegar essa última expressão aqui, que envolve apenas o valor do x, tá? Do mapa, para aquele R lá. Então, vocês vão aplicar essa expressão. Então, vocês iteram o mapa até um certo n. Aí, olha quanto é que é o valor do x lá, calcula esse número aqui, ó. Tá? Com essa soma indo de 0 até o valor desse n, menos 1. Divide por n, com esse n sendo um número suficientemente grande. Tá? Aí, isso é o que substitui esse limite. Isso vai te dar o valor do lambda, para aquele R. Aí você muda o R, faz essa conta de novo. Professor, Certo? no caso... E aí, no final, tem que dar aquela imagem, né? No final, tem que dar uma figura como aquela lá. Okay. A primeira coisa que você checa, vocês vão ver de imediato, é se algumas coisas que vocês observaram aqui estão respeitadas na figura. Que, por exemplo, entre 0 e 1 tem que dar negativo. Quando chega em 1, ele tem que estar perto de 0. Tem que estar quase colando no 0, como eu mostrei lá, porque no 1 tem aquela bifurcação. Passa para ter um outro ponto fixo. Aí, quando chegar em 3, ele volta a ser negativo, e quando chega em 3, ele se aproxima de 0 novamente. E aí, quando chegar na região lá, por volta de 3,7, ele começa a ser positivo. E vai ter alguns lugares no meio do caminho que ele é negativo. São as regiões periódicas. Ok. Tá legal? Sim. Se Sim, tiverem alguma dúvida, vocês me escrevam, se comuniquem, que aí eu converso com vocês. Professor. Diga-se. No caso, o N é o número de iterações, né? N é o número de iterações. Certo. Então, aqui nessa expressão você faz assim. Digamos que você vai fazer até 10 mil, como eu falei. Sim, mas a questão é que, no caso, N é um número inteiro, mas R e X não são. São números reais. São reais. Exato.
Mas eu queria saber até uns limites, por exemplo, o senhor quer o x até quanto? Porque quando você for iterar isso... Não tem problema, porque veja, se o R está entre 0 e 4, o x vai estar entre 0 e 1. Tá? Tá. O valor que você vai colocar aqui é o valor que for. Então, esse xi aqui é assim. I igual a 0, tá? Então, I igual a 0 é x0. x0 é o primeiro valor que você escolheu como condição inicial. Certo. N igual a 1 é o x1. Quem é o x1? É o x obtido a partir do x0, certo? Então, você itera o mapa, a partir do x0 obtém o x1. Aí você substitui aqui. Tá. Entendeu? Você vai somando esses valores, depois divide pelo número de termos que você calculou, isso vai te dar um lambda. E no caso, acho que foi até na aula passada que o senhor falou sobre essa questão da continuidade do valor de R, que a gente viu com R igual a 3, 3,1, 3,2. Uhum. E no caso a gente só precisa fazer isso para uma casa decimal? Faça como tentem fazer. Vocês vão. Eu vou deixar essa parte para vocês irem descobrindo, porque isso não tem uma receita pronta. O ideal é que você detalhar aquela figura lá. Você vai ver que em certas regiões, por exemplo, naquela região lá. Deixa eu voltar lá para a figura. Em regiões como essa daqui, ó, o intervalo de R que você escolhe, desde que não seja muito grande, não é tão drástico assim. Ele é drástico aqui, ó, porque aqui as mudanças são bem abruptas, tá vendo? Sim. Então, aí você tem que ir negociando com isso. Se você pegar uma diferença, sei lá, de 10 a menos 3, por exemplo, é possível que a tua figura já seja suficientemente boa. Tá. Então, você pode fazer acréscimos de 10 a menos 3. Né? Isso costuma ser rápido. Tá? O programa, em geral, roda muito rápido para esse tipo de problema. Okay, mesmo com a separação dessa ordem aí. Obrigado. Ok, pessoal? Algo mais? Ok, professor. Tá, então, para a gente terminar, estou deixando então essa lista. Vocês têm até o dia 9 para me entregar essa lista. Eu vou corrigir, vou divulgar as notas de vocês até lá também, da primeira lista. Uma vez que vocês me entreguem, mais ou menos por uma semana, eu vou começar a entrar em contato com vocês para agendar a entrevista, para a gente dar a nota para essas duas primeiras avaliações que vão ser repassadas para o André. As aulas do André vão começar no dia 9 com vocês, tá? Eu não sei se ele vai usar esse mesmo endereço, mas se ele for usar outro, ele vai certamente entrar em contato com vocês. Eu vou alertar ele para isso. Perfeito. Ok. Professor, Diga-se. obrigado aí pela aula, pela disciplina aí ministrada. Foi excelente as aulas do senhor. Então, eu queria agradecer mesmo aí a disponibilidade, a atenção e o nível de detalhe que o senhor entrou aí em cada assunto. Obrigado. Obrigado você, Divino. Obrigado, professor. Também, Sidney. Bom, então é isso, gente. Boa sorte e até a próxima. Até. Até mais, professor.